Abre a tua Bíblia em Jeremias 29, 11, 12, 13, parte do 14. Jeremias 29, a partir do 11. Eu vou te ensinar algo, igreja. Quando o pregador dá um tempo para procurar o texto bíblico, se você tem rapidez para encontrar, joia, você já começa a ler com ele. Se você não tem, às vezes uma Bíblia nova, que a gente não está acostumado no manuseio, você para de procurar a hora que o pregador começa a falar. E escuta o que ele está lendo. Porque a Bíblia não diz que a fé vem pelo procurar, a fé vem pelo ouvir. Não é? E às vezes não ouvimos e ficamos procurando, perdemos aquilo que Deus quer falar conosco. Então, 29, 11, o Senhor diz, é o Senhor que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Digo, o Senhor é encontrado quando é procurado, de todo o coração, e Ele muda a nossa sorte. Essa é a promessa de Deus para nós. Eu vou contar para você a minha história. Eu dei flashes da minha história aqui, várias vezes que eu estive aqui. Mas hoje eu quero entrar numa área mais profunda. E eu quero dizer que a minha história não é uma história de superação. Muita gente pensa, até programa de televisão já apareceu como uma história de superação. Um dia eu estava num jantar evangelístico que houve em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma igreja promoveu um jantar num buffet da cidade com o intuito de trazer vidas para ouvirem o testemunho. E tinha muita gente de sociedade, porque a igreja não disse que era um testemunho, disse que era uma palestra de uma juíza, e isso atraiu muita gente. E ali tinha um repórter da Globo. E no outro dia eu fui procurada por esse repórter. Ele disse para mim, doutora Tânia, a sua história, ela dá dinheiro. Porque a sua história dá uma novela, a sua história dá um especial, a sua história dá alguma coisa. E eu gostaria de ter autorização sua para intermediar isso com a Globo. E eu disse para ele, pode intermediar, mas tem uma condição. Eu coloco uma condição. Seja o que for feito com essa história, Deus tem que aparecer nela. Seja um especial, seja uma novela, seja o que for. E na ocasião aquele repórter disse para mim, o que a senhora está me pedindo é impossível. Porque nós não podemos fazer da sua história um programa religioso. Nós podemos fazer uma história de superação. E eu disse para aquele homem, a minha história não é uma história de superação. A minha história é um milagre. E se você tirar Deus dela, ela não é a minha história. E não teve negócio. E eu quero começar dizendo isso para você. A minha história é uma história de milagre. Eu realmente encontrei Deus e Ele mudou a minha sorte. De uma forma sobrenatural. Não é? Você já me viu várias vezes vindo aqui em cima de sapato alto, enfeitada, perfumada. Mas eu vou te contar desde o começo. Eu não nasci num lar cristão. Meus pais não conheciam a Deus e, além disso, eram pessoas extremamente feridas quando se conheceram. Meus pais eram filhos de fazendeiros ricos em Mato Grosso do Sul, moravam em cidades diferentes, próximas, e famílias cheias de orgulhos, famílias que tinham muito dinheiro e o dinheiro era tudo na vida deles, e eles não admitiam a hipótese dos seus filhos se casarem com pobretões. E acabou que o meu pai se apaixonou pela filha da lavadeira da família em Bela Vista, e a minha mãe se apaixonou pelo soldado que não tinha onde cair morto, um soldado raso que serviu o exército em Nioaque. E a perseguição das famílias foi tão grande com esses noivos pobres, nível de ameaça e tantas coisas, e quem não tem Deus não resiste à pressão, às vezes comete loucuras, e foi o que aconteceu. Num período assim quase que simultâneo,
Diferença de uma semana, o noivo da minha mãe suicidou-se em Nioaque, deu um tiro no peito e a noiva do meu pai tomou veneno em Bela Vista. E um ficou sabendo do outro. Cidades pequenas, notícia corre, e eles fizeram um pacto sem se conhecerem. Tinha um amigo comum que intermediou o pacto de casarem-se, deixarem as famílias, irem embora, porque só pelo casamento alguém podia sair de casa, e deixarem o passado para trás. Na verdade, por vingança. Para você ter uma ideia da loucura que eles fizeram, na certidão de casamento do meu pai, o documento de cartório, conta que o noivo estava ausente, representado por fulano de tal, que era um amigo que tinha uma procuração. Minha mãe e meu pai se conheceram, então, depois do casamento. Ora, um casamento onde tem romance, onde tem sonhos, projetos, ainda há desafios a vencer, onde há ainda lutas a enfrentar. Agora, imagine um casamento onde o ingrediente é a vingança. O único interesse é vamos embora, chutamos o balde. E foi assim que começou. Eu nasci nesse lar. Mais tarde, bem mais tarde, a minha mãe contou-me que o primeiro caso, né, que meu pai teve, extraconjugal, caso com prostituta, porque esse foi o caminho que ele começou a percorrer. Ela tinha 5 meses de gestação minha, estava grávida de 5 meses, e o meu pai já estava envolvido com prostitutas. Porque o que aconteceu com eles? Você sabe, eu vou aproveitar o testemunho para lhe ensinar algumas coisas. Quando você tem um trauma emocional muito grande, quando você tem uma perda muito grande, e você não tem uma estrutura espiritual que faça suportar, que restaure, que tenha um Deus que é socorro presente no dia da angústia, você comete desatinos. Ou você descamba de repente, para uma vida introspectiva, para uma depressão, porque você não sabe reagir à dor, ou você caminha para uma rebelião. Começa a fazer tudo errado, fazer aquilo que vai incomodar todo mundo, porque é uma forma de você manifestar essa dor, essa ferida que você tem. Então, os dois estavam feridos, os dois estavam arrebentados, e cada um resolveu curar sua ferida de um jeito diferente. Meu pai começou a procurar prostitutas. Hoje eu sei, cuidando de pessoas, que cada mulher com a qual ele se envolvia e começou a ter uma vida sexual totalmente desregrada, hoje eu sei que cada mulher que ele se relacionava com cada uma delas, ele procurava a noiva morta. Ele queria encontrar o amor que perdeu. E a minha mãe, por sua vez, começou a usar drogas. Naquele tempo não era maconha, não era cocaína, eram barbitúricos, remédios. Comprava bolinhas na farmácia, remédios que são pré-anestésicos. Foram remédios que algumas atrizes morreram usando, como Marilyn Monroe, agora recentemente o Michael Jackson. São pré-anestésicos que faz a pessoa dormir e apagar. E a minha mãe começou a usar esses remédios. Eram remédios de tarja preta, deveriam ser vendidos com receita médica, mas ela criou uma grande amizade com o dono da farmácia, que era também o dono do centro espírita, e ela também começou a procurar o espiritismo, porque na cabeça dela, pela vida que ela viveu de sofrimento, ela achava que um dia, no centro espírita, o noivo ia manifestar lá, ia incorporar um homem qualquer lá no centro espírita, e ela ia ter contato com o noivo morto. Então, essa é a vida que eles começaram a levar. Não existia amor, minha mãe não se incomodava com a prostituição do meu pai. Não existia cuidado, ele não se incomodava com a droga da minha mãe, não é? E as crianças, queridos, ainda na vida intrauterina, esses 2 bebês aqui, e antes de nascer, nos 9 meses de gestação, o neném da Rúbia, que está lá na barriga, eles são seres que não têm alminha e nem espiritinho, só tem corpinho. A alma e o espírito são plenos, desde o momento que o Senhor envia para o ventre. Quando Deus fala para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que eu te colocasse no ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Ele está dizendo, eu te dei um ministério antes de você vir para a barriga. Antecede a gestação.
Quando a Bíblia fala que o homem, quando morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus, que o deu, volta, é porque veio de lá. Então a sua origem, o seu ponto zero, não está no homem e numa mulher. Está no Senhor, é de lá que você veio. É real quando a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o galardão, é um presente de Deus. Se você chama a mulher não faz filhos, o homem não faz filhos, aquelas duas mulheres desejavam ser mães. Havia impedimentos no mundo espiritual para que elas fossem mães. Deus nos mostrou aqui, nós oramos, engravidaram. Se elas pudessem fazer filhos, elas já seriam mães antes daquele dia. Elas não sabiam fazer filhos. O homem não faz filhos. O homem recebe filhos da parte de Deus. Se eu chamar a Rúbia aqui com aquele barrigão dela ali e falar, Rúbia, que número vai ser o pé dessa criança? Não sei. Vai gostar de doce ou de salgado? Não sei. Vai ter dom para música ou não? Não sei. Sabe por que não sabe? Porque não está fazendo nada. É Deus que está fazendo. Barriga de mulher é oficina de Deus, queridos. Os filhos são verdadeiramente feitos pelo Senhor. Então, no ventre, uma criança tem emoções, sabia? Você sabia que quando a Bíblia fala que João Batista saltou de alegria no ventre de Isabel? Alegria é um sentimento. Tem alegria e tem tristeza também. Então, as crianças, desde a vida intrauterina, elas recebem percepções emocionais. Hoje, os cientistas sabem, os psicólogos sabem, a criança desejada, esperada, querida, ela tem um comportamento saudável de segurança. A criança que é rejeitada, que passa por tentativa de aborto, crianças que são abandonadas, elas têm um sentimento de rejeição, já nasce com ele. Porque elas sabem, elas captam o que está acontecendo no coração dos pais, já tem uma alma pronta, plena e apta para receber as impressões emocionais antes de nascer. Então, uma criança que nasce num lar desse, ela já nasce com sentimentos de rejeição sem saber nem porquê. Ela não é querida, ela não é esperada, não é desejada. E Satanás, queridos, ele é perito em trabalhar em feridas da alma. Ele tem um espelho mentiroso. Você sabe o que é anorexia? Anorexia, a pessoa é bonita, elegante, magra, mas ela se olha no espelho e se vê gorda e feia. E aí ela para de comer e começa a emagrecer. E ela olha no espelho e ela continua se vendo gorda, mas ela está bem mais magra, porque ela já parou de comer. Mas o espelho transmite para ela uma imagem mentirosa. Não é verdadeira essa imagem. E ela acredita na imagem do espelho. Um dia ela emagrece tanto que ela morre, como acontece com alguns modelos. Mas ela não viu a verdade. Ela viu aquilo que o espelho quis mostrar, uma imagem deturpada. Satanás faz isso conosco, quando temos feridas emocionais. Ele começa a dizer para as crianças que nascem em lares desajustados, em lares disfuncionais, ou crianças geradas, por exemplo, numa promiscuidade, onde não houve o casamento, onde houve uma tentativa de aborto, ou onde foram doados para orfanatos. Sabe o que Satanás faz? Ele começa a dizer assim, você não tem valor. Você não tem valor. Porque se você tivesse valor, teria sido recebida como as outras crianças são recebidas. Com quartinho enfeitado, com alegria, com vó, com todo mundo fazendo festa. O que aconteceu na família dos meus pais? Quando eles tomaram a decisão de casar-se, sem o consentimento dos pais, sem sequer anunciar aos pais, porque estavam revoltados com o que tinha acontecido, a família do meu pai cortou o relacionamento. Ele se tornou ovelha negra para a família dele. Então não havia relacionamento familiar. Para você ter uma ideia, eu não conheci o meu avô, ele morreu sem eu conhecer. A minha avó eu vi uma vez, eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Uma vez. Então não havia relacionamento familiar, não havia essa alegria do convívio.
Isso também trazia um vazio para o coração da criança. Não havia relacionamentos, não havia externar afetos, não havia atos de aprovação. Havia comida, roupa lavada, né? Cama, remédio quando precisava. E a vida deles era um mar de egoísmo. Papai, cada dia mais envolvido com prostituição. Quando o tempo foi passando, ele fazia o seguinte, ele saía do banco, ele começou a trabalhar no Banco do Brasil. Ele saía do banco de táxi, ele não tinha carro. O táxi ficava esperando na porta de casa. Sexta-feira, depois do expediente, lá estava papai num táxi na porta de casa, tomava banho, arrumava a mochila com roupa para um final de semana. Naquele tempo nem tinha mochila, era malinha. E aí o fim de semana inteiro ele sumia. Depois eu fiquei sabendo, era o fim de semana inteiro num prostíbulo. Entrava na sexta-feira de noite, segunda-feira de manhã saía do prostíbulo para o banco. Aí só ia aparecer em casa na segunda-feira à noite. Cansado, abatido, quebrado, com ressaca, porque tinha bebido o fim de semana inteiro, ia dormir, não ia dar atenção para a criança. E a minha mãe dormia, porque a droga, ela vicia, causa dependência, não é? E cada vez mais há uma necessidade de uma quantidade maior para manter-se no mesmo padrão de entorpecimento. Então ela começou a usar muita droga, muita droga. A mãe dormia a maior parte do tempo. Uma criança que o pai está sempre ausente, que a mãe dorme o dia inteiro, tem empregada em casa para cuidar. Empregada entra às 7h30, 8h da manhã, sai 4h da tarde. Empregada dá comida, lava roupa, mas não dá afeto, não dá atenção. Eu não entendia muito bem por que a minha mãe dormia tanto. Era muito pequenininha ainda, né? E não entendia por que a mãe do filho do vizinho estava acordada e a minha estava dormindo. Também não entendia por que meu pai sumia, porque de vez em quando ele sumia mesmo. Mais tarde, quando eu fiquei, uma hora eu comecei a entender. Ele se apaixonava por uma mulher daquela, ele achava que tinha encontrado a mulher da vida dele, e ele ia viver com ela como se fosse esposa dele. Montava uma casa. Naquele tempo a expressão era tirava da zona. Tirava da zona, montava uma casa e ia viver com aquela mulher. Isso foi repetidamente acontecendo. Depois, passado um tempo, aquela mulher voltava para a prostituição, porque hoje eu sei, espiritualmente eu entendo tudo isso. Aquela mulher era perseguida espiritualmente pela promiscuidade, ela não queria ser esposa, ela não queria ser família, ela queria ser prostituta por causa disso. E daqui a pouco ter um homem só não era bom, ela voltava para o prostíbulo. E o meu pai voltava para casa, cabisbaixo, envergonhado, humilhado. Mais tarde eu escutava, né, ele dizer, depois eu fui entendendo e fui vendo a cena por inteiro. Quando eu era pequenininho, eu vi ele sumir só. Ele chegava, botava uma mala em cima da cama, começava a dobrar as roupas dele, ele sempre se vestiu muito bem, roupa de linho, camisas de linho. E ele dizia para minha mãe assim, eu encontrei uma mulher que eu amo. Eu vou me embora, vou reconstruir a minha vida. E a resposta da minha mãe sempre foi a mesma. Ela dizia para ele assim, que bom que você encontrou uma mulher que eu amo. Uma mulher que você ama, porque o homem que eu amo está morto, não tem como encontrar mais. E ele ia embora. Ia embora, minha mãe vivia absolutamente normal, como se nada tivesse acontecido. Hoje, olhando para isso, eu vejo que não havia afeto nenhum entre eles. E ele sumia. Nesse tempo eu tinha muita carência. Mesmo ele sendo uma figura sem afeto, sem conversar comigo, mas a presença dele em casa me fazia sentir protegida, né? No fundo da minha casa, na varanda do fundo, tinha um poço morto. Sabe o que é poço morto? É uma cisterna que perdeu a finalidade, porque a água encanada chegou na cidade toda. Então a água não é mais de poço, não é mais de balde, agora é água encanada pela casa. As pessoas normais botavam a tampa naquela cisterna, entulhava aquilo com, sei lá, com pedra, com pau, com barro, e tirava o buraco do quintal. Mas lá em casa ninguém era normal. E aquela tampa ficou aberta lá. A empregada, coitada, numa tentativa doida de entulhar aquele negócio, jogava o lixo doméstico ali, né? E lixo de banheiro, lixo de cozinha,
para entulhar um poço, né, de água. São anos jogando ali. Mas com o passar dos dias, aquela empregada jogando aquela sujeira lá, virou um barro. Deixou de ter tanta água e passou a ter um lodo, uma lama. E o que aconteceu? Começou a proliferar ali insetos e aranhas. E de vez em quando uma aranha caranguejeira saía de dentro daquele poço e aparecia na varanda, aparecia dentro de casa. Queridos, para as crianças, tudo é dimensionado proporcionalmente ao tamanho dela, né? Então, para a criança, uma mão é do tamanho da cabeça dela, né? Para nós, é uma mão. Então, uma aranha caranguejeira desse tamanho, para mim, agora, para mim, criança, era desse tamanho, né? Era um monstro. Eu tinha pavor daquele poço. Pavor daquele poço. A empregada, quando aparecia uma aranha, ela jogava álcool, riscava um fósforo, queimava, fritava a aranha. Eu olhava para a empregada como a maior heroína da face da terra. Ela matava os monstros, além de fazer comida. Agora, acontecia algo. Até hoje eu acordo à noite 2 vezes para ir ao banheiro. E eu sempre acordei. Aí eu acordava de noite para ir ao banheiro e chamava minha mãe. E com vontade de ir ao banheiro, criança, e mãe, e a mãe não acordava. Ninguém acordava ela de noite. Eu acho que ela duplicava a dose dos remédios durante a noite. Se tivesse um pai que tivesse zelo, cuidado, haveria um interruptor do lado da cama, você bateria o dedo naquele interruptor, acenderia a luz e veria que não tinha aranha nenhuma. Mas na minha cabeça, no meu imaginário infantil, aquele quarto estava lotado de aranhas. E eu imaginava, a hora que eu botar o pé no chão, a aranha vai picar o meu pé. E a empregada heroína não está aqui para queimar aranha de noite. Então, o que eu fazia? Eu urinava na cama. Colchão de crina, de capim, retangular. Primeira noite eu urinava aqui. Segunda noite eu urinava aqui. Terceira noite eu urinava aqui. Quarta noite eu urinava aqui. Na quinta eu voltava a urinar onde eu urinei na primeira. Você ri porque não era você que dormia naquele colchão fedido. Aquele colchão era podre. Sabe o que é podre? Ficava úmido. Eu acordava e corria para o banheiro para tomar banho. Vê se criança toma banho sozinha. Cedo, mas eu tomava, porque eu tinha nojo do colchão. E de vez em quando fazia um sol maravilhoso, né? Aqui da Uana, Mato Grosso do Sul, quente. E eu mesma arrastava aquele colchão, botava no sol para secar, porque eu não aguentava dormir naquele colchão molhado de urina. Um dia, os meninos da vizinhança viram eu botar aquele colchão molhado lá fora. E aí começaram a me chamar de mijona, né? E o sentimento de humilhação é muito grande. As crianças, elas fazem zombaria. Hoje eu sei que aquilo chamava bullying, agora que eu sei que chama, né? Elas fazem zombaria, elas tripudiam, e elas têm mesmo a capacidade de ferir umas às outras. Pode ter certeza disso, não é? E eu comecei a sentir um desconforto muito grande, eu tinha vergonha da vizinhança. Criança não é para ter esse tipo de sentimento. Já tinha sentimento de rejeição, já tinha sentimento de abandono. Deixa eu voltar nessa história do sentimento de rejeição. Quando o diabo chega e fala para você, por uma circunstância que você viveu na sua infância, você não tem valor, seu pai te deixou, foi embora, foi viver com outra mulher, você não tem valor, porque se você tivesse, seus pais estavam cuidando de você. Isso não é verdade. Esse é o espelho mentiroso. Veja bem, o seu valor não está na forma como você é recebido ou cuidado por ninguém. O seu valor está na sua natureza, na sua essência. Olha para esse anel. Vamos dizer que aqui seja ouro e pedra preciosa. Então, ele tem valor pela natureza dele. A natureza dele é ser uma joia, formada por metal precioso e por pedras raras. Essa é a verdade. Agora, se eu, que sou a dona do anel, que ganhei o anel, não dou valor para esse anel, negligencio o cuidado com esse anel, abandono esse anel aqui e vou embora, ele não perde o valor porque eu deixei ele aqui. Se eu for ao banheiro, enxugar minha mão no papel toalha, jogar no cesto do lixo, e o anel foi embora no cesto do lixo, amanhã vai para o lixo dessa cidade, o pessoal da reciclagem lá vai achar
e vai falar, olha, deixaram um anel de valor no lixo. Eu estou querendo dizer para você que ele não perde o valor. Quem perde é quem joga ele fora. Então, a mentira do diabo é você não tem valor, você não tem valor, você não tem valor. Mas a verdade é você tem valor e alguém te perdeu. Perdeu o valor. Né? Um pai, uma mãe que tem uma criança em casa, que não cuida, que abandona, que rejeita. Esse pai, essa mãe é que está perdendo. Eu me lembro que há poucos anos atrás, 3, 4 anos, lá em Belo Horizonte, uma mulher teve um bebê, botou num saco de lixo, jogou na Lagoa da Pampulha. Isso virou notícia nacional. Um bombeiro viu aquele saco boiando lá, achou que era um gato, porque estava miando, na verdade estava gemendo a criança. Ele entrou na água, com misericórdia do gato, ele entrou na água, e por um milagre Deus não afundou, porque o peso da criança era para afundar. E aquele bombeiro pegou aquela criança, achando que era um gato. Quando viu que era uma criança, ele ficou perplexo, se apaixonou pela criança, lutou e conseguiu adotar aquela criança. Aquela criança hoje deve estar com uns 4 anos, 5 anos. Quando aquele bombeiro chega em casa, eu creio nisso, aquela criança deve correr, abraçar as pernas dele, como as crianças de 3, 4 anos fazem. Quando senta no colo dele, chama ele de papai. Quando quer um abraço, estica os bracinhos para ele. Eu quero dizer para você que porque aquela criança foi jogada no lixo, ela não virou lixo. Ela não perdeu o valor. Quem perdeu aquela criança foi a mãe que perdeu. Agora, quando nós somos crianças rejeitadas, a gente não sabe disso. E o diabo consegue trazer uma mensagem mentirosa para a nossa cabeça. Você não tem valor, você não tem valor. Está vendo? Se você tivesse valor, sua mãe acordaria para levar você ao banheiro. Se você tivesse valor, seu pai cuidava de você, ficava em casa, não sumia. Não é? Quando eu estava com 5 anos, 4 anos, nasceu meu irmão. Foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, porque era uma relação de afeto que eu comecei a ter dentro de casa. A primeira, na verdade. Porque mãe dormindo não faz carinho, pai envergonhado, humilhado e endemoniado, como meu pai vivia, já começou a beber muito, e além da promiscuidade, agora a bebida, a depravação, também não faz carinho, empregada não faz carinho. Então, o irmãozinho que nasceu começou a ser um relacionamento de afeto. Um dia nós estávamos brincando, eu com 5,5, ele com 1 ano e meio, nós estávamos brincando no quintal, e, de repente, eu não sei o que aconteceu, eu vi o meu irmão debruçado naquele poço morto, o corpinho dele todinho na borda do poço, a cabeça e os bracinhos para o lado de dentro, as pernas para o lado de fora. E quando eu olhei, que eu vi aquela cena, eu voei, puxei ele pela perna, trouxe ele de volta, e aconteceu algo ali naquele lugar. Eu escrevi um livro, eu não trouxe o livro porque fica muito pesada para trazer bagagem, também a gente fica preocupado em trazer coisas que podem ser obstáculos para a entrada no país. Mas eu chamo no livro, o meu capítulo dessa história, eu chamo de infância saqueada. Naquela hora eu perdi a minha infância. Naquela hora, com 5 anos e meio, começou a vir na minha cabeça assim, por que nós estamos sozinhos aqui? Por que ninguém tampou esse poço? Por que minha mãe está dormindo e o meu irmão, que só tem 1 ano e meio, está solto aqui no quintal? Por que a empregada vai embora e ninguém fica com a gente? Só nós dois, eu e ele. Por que isso não acontece com o vizinho? Por que as crianças do vizinho têm sempre um adulto por perto? E naquela hora, queridos, eu assumi deliberadamente por mim mesma a responsabilidade de cuidar do meu irmão. E eu me tornei uma menina de 5 anos e meio, responsável por um menino de 1 ano e meio. Olha, eu vou dizer para vocês, pais, não coloquem filhos mais velhos para cuidar de filhos mais novos. Não façam isso. Não façam isso. Se vocês têm 2, 3 filhos, cuide de todos eles. Não coloque crianças para cuidar de crianças. Crianças precisam ter infância, crianças precisam ter a fase lúdica, de brincadeira. Não responsabilize os filhos que nasceram primeiro a serem mães e pais dos que nasceram depois.
porque você vai saquear a infância do seu filho. Foi o que aconteceu comigo. Uma criança de 5 anos e meio ainda é uma criança. Precisa ser cuidada. Não tem que cuidar de outras crianças. E eu comecei a ficar assim, extremamente preocupada e zelosa com meu irmão. Tomava banho a hora que ele tomava, para não deixar ele sozinho a hora que eu entrasse para o banheiro. Comia a hora que ele comia, dormia a hora que ele dormia. O tempo todo cuidando dele em volta daquele poço. E eu perdi muito tempo da minha vida brincando de ser mulher, babá, de criança. Quando eu estava com 7 anos, eu entrei para a escola. Naquele tempo não tinha o pré-escolar, a fase ainda de maternal, as escolas, e também escola pública no Mato Grosso não tinha. A escola que eu entrei era uma escola de freiras. E na escola eu tive outra experiência desagradável. Um dia nos primeiros dias de aula, comecei a fazer amizade, eu achei excelente, porque amizade com os filhos do vizinho eu não tinha, porque eles zombavam de mim por causa do colchão sujo de urina. Mas ali na escola ninguém sabia do colchão sujo de urina, então, e eu urinei na cama até 9 anos, lembra disso? Então eu com 7 anos ia para a escola e ninguém sabia, né, do que estava acontecendo no quintal da minha casa, eu comecei a fazer amizade na escola, mas não demorou assim 2 semanas, a menina com quem eu me identifiquei, que começou a ser a minha amiguinha predileta, todo mundo tem uma amiguinha predileta, ela chegou para mim e disse assim, eu tenho uma coisa para te falar. Você só pode brincar comigo na hora do recreio. Porque a hora do recreio a gente vai brincar dentro da escola. Você não pode brincar comigo na porta da escola. Nem antes da aula e nem depois da aula. Nem quando a gente está chegando, nem quando a gente está saindo. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a minha mãe me proibiu de brincar com você. As crianças são sinceras, igreja. Sabe o que é sincera? É sem cera. Fala a verdade. A minha mãe me proibiu de brincar com você. Por quê? Porque a sua mãe é drogada e o seu pai não presta. Aí você começa a experimentar outro sentimento, inferioridade. Essas coisas vão impregnando o coração da criança e vai alimentando Satanás. Está vendo? Você está vendo? Eu não tenho dito para você que você não vale nada. Eu não tenho dito para você que você não tem valor nenhum. Nem amigo você pode ter. Havia na escola uma professora, hoje, cuidando de pessoas, eu sei que uma pessoa que sai arrebentando todo mundo, que sai ferindo todo mundo, na verdade é um grito de socorro, é uma pessoa que tem uma ferida enorme no peito. É uma reação que ela tem, é uma dor que ela teve. Ela não sabe tratar. E é assim, me machucou, pois eu vou machucar quem aparecer pela frente. Isso é inconsciente, não é deliberado. E a minha professora, uma freira pequenininha, irmã Gertrudes, ela era uma pessoa assim. Eu acho que ela feria todas as crianças, mas eu era um alvo muito fácil, porque eu não tinha nem pai nem mãe. Todas as crianças tinham mãe que levava na porta da escola. Eu ia sozinha. Todas as crianças tinham pais que iam para a reunião de pais e alunos, eu não tinha, nunca foi ninguém. Todo mundo tinha um responsável que podia representar uma proteção. E eu não tinha ninguém. Então, eu era aquele alvo especial para ela. E eu comecei a ter experiências desagradáveis em sala de aula. Criança não enxerga a sua própria roupa. Vai tomar um café da manhã sozinha. A empregada chega, faz um café, você vai lá, põe... pega o bule no fogão, põe num copinho, passa uma manteiga no pão, vai comer sozinha. Não tem mãe para ver se está pingado um cafezinho na blusa, porque se a mãe vê, ela fala, vai trocar essa blusa. Pingou café, ou então não veste a blusa antes do café, só veste depois do café. Enfim, um dia eu cheguei suja na escola, derramou o café, eu não vi, e ela não estava nos melhores dias, e ela chegou diante de toda a sala, olhou para mim, olhou para minha blusa, falou, você é porca, hein, menina? Você é muito porca. E as zombarias das crianças, não é? Começa. Fazia barulho de porco quando chegava perto de mim. E a criança acredita nisso.
As crianças normais, que pai e mãe fala, vai fazer o trabalho de casa, vai fazer o homework, vai ver o que a criança precisa, qual é o projeto que ela tem. Essas crianças têm um desempenho diferente. Criança que pai e mãe não está nem aí, que pai nunca viu um boletim, nunca abriu um caderno, mãe nunca olhou, nunca conferiu nada. Essa criança não tem o mesmo aproveitamento que outras crianças. Então, uma tarefa, outra vinha mal feita, incompleta. Aí um dia, também, não passou muito tempo, ela abrindo o caderno para conferir, ela disse para mim, você é burra, porque todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu, só você que não entendeu. Queridos, decretos de autoridade, sejam pais, sejam esposos, sejam líderes espirituais, sejam professores, decretos de autoridade, são verdades que são lançadas na cabeça das crianças. São decretos que se tornam verdadeiramente sentenças para a criança. Então, aquela mulher era a referência de autoridade que eu tinha, porque na minha casa não existia autoridade. E ela diz, eu sou burra, você é burra, você começa a acreditar nisso. Uma criança que o pai some de vez em quando, né, e ela tem uma insegurança maior, essa criança tem altos e baixos. Meus boletins escolares eram assim, quando meu pai voltava para casa, a nota voltava ao normal. Quando meu pai ia embora amigar com a prostituta, a nota ia lá embaixo. E era assim. E numa dessas fases do meu pai fora, um dia tinha algo para fazer, devia ser simples, fácil, não sei. E quando ela chegou no meu caderno, que eu era a única da classe que não tinha feito, aquela mulher me ofendeu tanto. Ela disse, você tinha que ser rebaixada de turma, você é um tropeço aqui na sala de aula. Você está só atrapalhando a turma, é desnível total. Você é burra demais. E ela resolveu, naquele dia, escrever num papel A4, com um pincel atômico, eu sou burra, colar nas minhas costas e fazer eu escrever no quadro negro, virada de costa para a turma. 40 vezes, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. Eu senti os papeizinhos nas costas. Queridos, eu desenvolvi naquele dia, comecei a desenvolver um tique nervoso. Você pode desenvolver um tique nervoso se você tem um estresse emocional muito grande. Eu comecei a derrubar o que eu tinha nas mãos. Eu falo que mãos frouxas é o nome disso. Quando eu estava com qualquer coisa na mão, que aquela mulher se aproximasse de mim, caiu o que tinha na mão. Era medo, era insegurança, era, sei lá, pavor do que podia acontecer quando ela chegava. E um dia ela vinha se aproximando para verificar a tarefa e eu deixei cair tudo que eu tinha na mão. Régua, lápis, caderno. Aí ela botou a mão na cintura, ela disse, além de burra e além de porca, você é estabanada, hein, menina? Você não vai dar para nada. O que precisa da cabeça, você é burra, é lerda demais. E o que precisa das mãos, não vai prestar. Ninguém vai dar casa para você limpar, que você vai quebrar tudo na casa. Ninguém vai dar roupa para você passar, que você vai queimar a roupa. Você não vai prestar para nada. E a turma inteira escuta aquilo. E não tem ninguém na sua casa que fale outra coisa. Não tem ninguém para você falar, vai lá na escola, fala com a minha professora. Eu tinha vergonha de imaginar que minha mãe podia chegar na escola um dia. E esses decretos começam a se tornar verdades. Havia um paradoxo na minha vida, uma contradição. Porque, com o passar do tempo, eu sabia que o comprimido que eu ia buscar na farmácia, e eu já ia buscar desde os 5 aninhos, esse comprimido é que fazia minha mãe dormir tanto. Então, eu odiava o comprimido, mas eu amava ir à farmácia. Esse era o paradoxo. Por que eu amava ir à farmácia? Porque o farmacêutico, o espírita, o dono da farmácia, o seu Ângelo, era a única pessoa legal que tinha no meu caminho. Esse homem, ele me dava balinha, ele me dava jujubinha. Eu tinha o apelido, imagine vocês mulheres, os homens não vão imaginar, mas imaginem vocês mulheres, esse cabelo crespo, sem shampoo, sem creme, sem finalizador e sem mãe para pentear.
Era uma juba de leão, lavado com sabão de coco. E o meu apelido era juba de leão por causa disso. E um dia aquele farmacêutico falou para mim, você não tem juba de leão, você tem cachinhos dourados. Tudo de bom, né? Tudodebom.com. Então havia um paradoxo, porque eu não gostava do remédio, mas eu gostava do lugar que eu comprava o remédio. Hoje, cuidando de vidas, eu sei que era mais sério do que isso. A figura paterna, escute, homens, que eu vou dizer para vocês. A figura paterna é um referencial masculino colocado por Deus na vida dos filhos, para tipificar Deus na vida das crianças. Deus é Deus Pai. A figura paterna, eu falei isso aqui, eu falei de paternidade da outra vez. A manifestação de afeto, de provisão, de atenção, de cuidado, que você dá para o seu filho, vai facilitar ele entender a paternidade de Deus. Mas mais que isso, a figura paterna, escute, homens, ela determina a identidade sexual dos filhos. O menino, quando ele olha para a figura masculina, íntegra, digna, respeitável, amorosa, cuidadosa, o menino olha para esse modelo de pai e no seu íntimo, no seu inconsciente, sabe o que ele pensa? É o meu herói. E quando eu crescer, eu quero ser um homem igual o meu pai. E aí, a identidade sexual masculina dele é firmada, porque ele tem um modelo masculino que ele quer seguir. A menina, por sua vez, olha para esse mesmo pai, para esse mesmo modelo bom, inconscientemente, no seu íntimo, sabe o que ela pensa? Quando eu crescer, eu quero ser capaz de conquistar um homem igual ao meu pai. É o modelo de homem que eu quero para a minha vida. Por isso que você pergunta para as menininhas, quem é o seu namorado? É meu pai, elas falam. Com quem que você vai casar? Com papai. Uma vez uma pequenininha falou para mim assim, pastor, no dia do meu casamento eu vou estar tão linda, tão linda, tão linda, tão linda, que quando meu pai entrar na igreja e olhar para mim, ele vai desmaiar. Aí eu pensei, não tem noivo no casamento dela, tem o pai. Essa identidade sexual é um mistério isso para mim. Por quê que é assim? Não sei. Talvez porque o Deus Pai formou macho e fêmea. O Deus Pai formou macho e fêmea. Ele delega para o pai fixar a identidade masculina e feminina. E na minha casa não tinha um referencial masculino, nenhum. Com o passar do tempo, meu pai ficou tão promíscuo que ele tirava fotos dele nos prostíbulos, no ato sexual, nas práticas que ele fazia. Trazia para casa, punha numa gaveta trancada, 7 chaves, mas primeira bebedeira dele em casa, primeira garrafa de uísque que ele tomasse, ele mesmo abria aquela gaveta, pegava aquelas fotos, chamava meu irmão, falava, ó, homem tem que ser assim, homem tem que fazer isso. E eu via também. E minha mãe via também. Então não tinha um referencial bom em casa. Não tinha nenhum avô, o pai da minha mãe ficou um homem bêbado, ele acha que a culpa pelo que ele fez com a filha causou nele um descontrole emocional e ele virou um alcoólatra. E o pai do meu pai eu não conheci, e as pessoas da minha família eu não conheci. Não tinha homem, não tinha nenhum homem. O único homem era um irmão mais novo do que eu. Então a figura daquele homem naquela farmácia era realmente uma figura especial para mim. Porque ele me tratava carinhosamente, me falava com atenção. Às vezes ele fazia, bota a mão em cima do balcão. Eu do ladinho de lá do balcão, punha a mão, ele passava a mão na minha mão. E aquele pouco, aquela migalha de carinho para mim tinha uma importância enorme. Agora, queridos, escute o que eu vou dizer para vocês. Eu estava com 9 anos de idade. Um dia eu cheguei naquela farmácia, e eu confiava naquele homem, porque desde os 5 anos eu ia comprar remédio. E aquele homem disse para mim, eu tenho uma surpresa para você hoje. E eu entrei, porque a surpresa era do lado de dentro da farmácia. E naquele dia eu sofri um abuso sexual naquela farmácia. Escuta que eu vou dizer uma coisa para vocês, pais. Os pedófilos, eles são
Pessoas que eles cevam as crianças. Eles aliciam as crianças com carinho, com atenção. Eles ganham a confiança da criança com palavras meigas. Eles não parecem lobo mau para as crianças. Eles conseguem atrair as crianças, enganando os pais também. Os pais acham que eles são confiáveis. Os abusos sexuais com as crianças ocorrem com as pessoas mais próximas delas. Não é aquele tarado louco que está na rua escondido na construção, não. É o amigo do pai, é o tio, é o farmacêutico, é a pessoa de confiança. Agora, o abuso sexual que aconteceu comigo ali naquela farmácia foi terrível, porque não é só o que aconteceu no corpo. É o desmoronamento da única imagem que eu tinha na minha vida de uma pessoa boa. Quando aquele homem terminou de fazer o que ele quis, ele falou para mim assim: e agora você cala a boca. Você cala... Ele nunca tinha falado naquele tom de voz. Você cala a sua boca, você não abre a sua boca, porque ninguém vai acreditar em você. Ele disse: eu sou um homem de bem nessa cidade. Todo mundo me conhece nessa cidade. Todo mundo vai achar que você é uma menina louca. E outra coisa, sua mãe precisa de mim para viver. Se a sua mãe parar de tomar os remédios que eu dou para ela toda semana, ela morre. Ela não vai acreditar em você. Não adianta você falar. E o seu pai, você nem sabe onde anda, e não sabia mesmo. Fazia 4 meses que meu pai estava fora de casa. Mas mesmo assim eu saí correndo na rua, chorando. Cheguei em casa, entrei no quarto, feito uma doida, minha mãe estava dormindo. E eu já entrei gritando e falando o que aconteceu. Minha mãe sentou na cama, ela nunca me bateu. Sentou na cama e disse: eu vou te bater. Me ameaçou: se você continuar mentindo a respeito desse assunto, eu vou acabar com você. Ela falou, e tudo o que ele falou, ela repetiu: o seu Ângelo é um homem de bem, é conhecido nessa cidade, é dono do centro espírita, é um farmacêutico, é um homem respeitável, e você é uma menina louca, porque você vive implicando comigo por causa desse remédio, você está inventando isso para fechar aquela farmácia. E quando ela repetiu tudo aquilo que ele falou, você vê como o diabo trabalha direitinho. Eu fiquei desesperada, porque eu não tinha ninguém mais. Eu só tinha ela. Não tinha pai, não tinha ninguém, não tinha mais ninguém ali. Aí eu corri para a ponte do rio Aquidauana. Um rio caudaloso, eu queria me matar. Você pensa que uma criança de 9 anos não deseja morrer? Deseja, sim. O índice de suicídio de crianças no Japão é muito alto. E eu fiquei naquela ponte horas e horas e horas ali, não consegui me jogar. Hoje eu sei que era uma proteção especial do céu comigo. Subi na borda da ponte. Por várias vezes eu fazia movimento com o corpo, eu não conseguia me jogar. E no fim da tarde eu voltei para casa. Mas não foi a mesma pessoa que voltou para casa. A partir daquele dia, um espírito de rebelião entrou no meu coração. Eu não aceitava mais afronta na escola. Eu não aceitava mais nenhuma palavra que me diminuísse. Eu falo que tem um prumo de Deus. Quando você tem uma construção, vai construir uma parede, você precisa de um prumo. Mulheres, prumo é um fio assim com peso embaixo, ou então um aparelho para você, né, medir o nível. Quando uma parede é construída num prumo certo, ela fica retinha. Quando falta esse prumo, a parede pode entortar para a direita ou para a esquerda. E quando ela entorta para um lado, pode causar rebelião. Uma pessoa que tem um trauma emocional e não tem uma família ajustada, não tem o amor, não tem a proteção, não tem o cuidado com o sofrimento dela, ela pode se tornar introspectiva fechada, tímida, vergonhosa, daquelas crianças que não falam, não expressam o pensamento. Ou ela pode se tornar rebelde. Ela pode se tornar uma criança insuportável, que agride todo mundo, que não respeita ninguém. E foi o que aconteceu comigo. Eu me tornei rebelde a partir daquele dia. A professora não teve mais vez comigo. Aluno não teve mais vez comigo. Empregado não parava mais em casa. A única coisa que a minha mãe dizia: essa menina é muito esquisita, parece com o pai. Ela dizia assim.
E eu comecei a ficar mal na escola, porque começa a ter rebelião, começa a ter suspensão, daqui a pouco reprova um ano, daqui a pouco você está defasada na turma, porque quando reprova você vai para uma turma mais nova do que você em idade, você é a mais velha, ainda repetente, aí a zombaria é maior, porque você é tão burra que não passou de ano, e você acredita nisso, sou burra mesmo. Um dia veio a lista do material escolar. Eu estava acho que com 7 anos e meio, 8, um pouco antes do episódio da farmácia. E nessa lista, que era a terceira lista, veio uma recomendação. Se não tiver com material, segunda-feira não entra. E o meu pai, ele não deixava dinheiro. Quando ele sumia, a minha mãe tinha a caderneta da conta no armazém, no açougue, na farmácia, na padaria. Mas dinheiro não tinha. E não tinha caderneta de conta na livraria. Então, não podia comprar material escolar. E na terceira lista, já com humilhação em sala de aula, só você que não tem, todo mundo tem, você não vai entrar segunda-feira se não trouxer o material. Minha mãe mandou chamar um tio meu. Eu nem sabia que existia esse tio no mundo. Ela manda chamar um tio meu. E quando aquele homem entra pela porta da nossa casa, ela mandou me chamar na sala. Eu levei um susto, porque eu não conhecia aquele tio, e ele era a cara do meu pai, apenas um pouco mais moreno. Meu pai, cabelo claro, olho azul. E quando eu vi aquele homem, eu falei, meu Deus, ele é muito parecido com meu pai. E ela disse, é seu tio, é o irmão do seu pai. Aquele tio entrou na sala, eu já era uma menina grande, 8 anos talvez. Ele não sentou, ele falou, o que você quer? A minha mãe pegou o documento da escola, a lista da escola, estendeu a mão e falou para ele, a Tânia precisa desse material. Sem esse material, ela não pode entrar segunda-feira. Ela disse, o seu irmão, você sabe como é, ele some, mas ele volta. Uma hora ele volta. E você sabe que quando ele volta, ele paga as contas. Então, ele vai te pagar. Mas ela não pode esperar o pai voltar. Ela precisa desse material agora. Dá para você comprar esse material para ela? E eu hoje acho que a minha mãe me levou para aquela sala para sensibilizar aquele homem. Ou ele olhar para mim e ficar com dó. Mas ele olhou para mim, ele olhou para ela, ele olhou para aquela lista de material e olhou para ela de novo e falou, escuta bem o que eu vou te dizer. Eu tenho 5 filhos. Os 5 estão estudando. Os 5 têm material escolar. Porque os 5 têm pai dentro de casa. Agora a sua filha é filha de vagabundo. Tira da escola. Filho de vagabundo não tem que estudar. Eu não fiquei com raiva daquele homem, eu fiquei com dó da minha mãe. Eu era muito madura. Porque eu já tive a minha infância saqueada desde 5 aninhos e meio. E eu olhei para aquela situação e falei, minha mãe nunca mais vai passar humilhação desse jeito. Eu vou arrumar dinheiro. E eu comecei, muito pequenininha, a inventar um jeito de ganhar dinheiro. Primeiro, um jeito ilícito, pecado, já pedi perdão, já está consertado com Deus, resolvidíssimo. Havia uma fábrica de bebida, pastor, perto de casa. E naquele tempo as bebidas eram vendidas em garrafas de vidro e o vasilhame valia dinheiro na volta. Você trazia a garrafa vazia, comprava mais barata, cheia, porque descontava o valor da vasilha. Então, aquela fábrica tinha pilhas de garrafas vazias nos fundos da fábrica, que ela ia comprando e acumulando lá para usar. Eu fiz um buraco no fundo da fábrica. Era um muro de tijolos, e eu raspei bem o quadradinho assim em volta do tijolo. Raspei o suficiente para fazer um buraco para eu passar. Encaixava os tijolos. Quem visse de longe não sabia que aqueles tijolos estavam só encaixados, não estavam colados. E de noite, depois que a minha mãe dormia, eu acordava na ponta do pé, entrava por aquele buraco, entrava dentro daquela fábrica, furtava umas 5, 6 garrafas, que era o que eu conseguia furtar. Saía, tampava o buraquinho de novo, guardava aquelas garrafas escondidas em casa. Uma semana depois eu entrava pela frente e vendia para eles a garrafa que eu tinha. Você ri porque não era você que fazia isso. Você não tem noção do medo que eu sentia.
O pavor. Cada dia que eu ia entrar naquela fábrica, eu pensava, eles descobriram, botaram o cachorro aí, o cachorro vai me comer, né? Ou então tem alguém armado, vai me matar, ou vão me prender, eu vou para a cadeia porque eu estou furtando. Mas eu fiz isso. O estresse foi muito grande. Passado um período fazendo isso, eu falei, tem que ter um jeito mais tranquilo de ganhar dinheiro. E tinha. Eu descobri que o lixo da cidade de Aquidauana era um tesouro. Hoje o povo fala em reciclagem. Naquele tempo eu falava caça ao tesouro. Colher, tampa de bule, ferro de passar roupa de ferro que não usa mais, porque agora tem ferro elétrico, vai tudo para o lixo da cidade. Resíduo de material de construção, é cano, é viga de aço, tudo vai para lá. E tudo isso virava dinheiro no ferro velho da cidade. E eu comecei a vender sucata de metal no ferro velho da cidade e o dinheiro começou a aparecer. Crianças queridos, não vive só de arroz e feijão, como eu vivia na minha casa. Criança olha para o suspiro cor-de-rosa da padaria e deseja. Não sei se você chegou a ver, mas tinha uns suspiros cor-de-rosa. Aquilo tinha um chumbinho assim em cima, umas Maria Mole, entendeu? E agora eu tinha dinheiro para comprar o que eu queria. Era rebelde, era suja, porque no lixo da cidade de Aquidauana não tinha só metal. No lixo da cidade de Aquidauana tinha o papel higiênico da cidade inteira. E as crianças descalças, pisando nos resíduos de doméstico de banheiro, pega vermes. O primeiro exame, queridos, que eu fiz para detectar a verminose, já foi para casar. O dia que o médico olhou o resultado, ele arregalou um olho. Ele disse, moça, aqui tem verme que eu só vi em livro de medicina. Você ri porque não era você. Eu tinha 18 qualidades de verme. Junto com os vermes vem barriga inchada, dor de cabeça, né, pele manchada, mau hálito, tontura, falta de apetite. E o meu pai era lindo, arrumado, enfeitado, cheiroso e perfumado no prostíbulo. E eu tinha convicção disso. Eu já fazia avaliação de tudo isso. E eu tinha muita raiva dele por causa disso. Um dia meu pai alugou uma casa para uma prostituta na esquina da minha casa. Porque ele montava a casa para elas. Tirava da zona, montava a casa. E criança é tola demais. Criança é muito inocente, muito ingênua. A hora que eu passei em frente da casa dela, ela disse, menina! E eu olhei. E ela estava com a saia, naquele tempo dizia godeponcho, a saia toda rodada assim, e sem nada embaixo. Ela levantou aquela saia, bateu no corpo dela mesma, e ela disse, é disso que seu pai gosta, não é de você. Eu tinha raiva do meu pai pela falta de respeito, pelas fotografias imundas que tinha em casa, pela afronta que a prostituta fazia, pelo que eu escutava na escola. E a rebelião vai se instalando no coração da criança. Eu estava com 12 anos. Já tinha reprovado 2 anos na escola. 2 reprovações. E com dinheiro no bolso, peguei meu irmão e fui para a praça da cidade de Aquidauana. Na praça da cidade de Aquidauana havia um footing, havia uma não havia Facebook, nem paquera na internet. Naquele tempo era na praça, viu, gente? Os homens davam voto de um lado e as mulheres do outro. Olhavam um no olho do outro, piscava, aquele negócio todo. E eu peguei meu irmão e fui dar uma volta nessa praça. Na verdade, eu fui tomar sorvete. Comprei uma casquinha para mim, uma casquinha para ele, eu tinha dinheiro. E a ideia de dar volta na praça, porque certamente eu ia tomar outra casquinha depois que aquela acabasse. Então, a casquinha está aqui nessa mão, essa mão está na mão do irmão, e a casquinha do irmão está na mão de lá. E nós fomos dar a volta no sentido que as mulheres estavam dando. E, de repente, eu não sei o que aconteceu, até hoje eu não sei explicar o que aconteceu, eu senti 2 mãos nas minhas costas e eu fui jogada para frente. Eu acho que era uma criança brincando de pique-esconde, alguém que escorregou, tropeçou e se firmou em mim, mas eu sei que eu fui jogada para frente e o sorvete que estava nessa mão foi para o traseiro da mulher que estava na minha frente. Você ri porque não era você. Queridos,
Queridos, até hoje eu lembro do rosto daquela mulher, eu lembro da roupa daquela mulher, eu lembro do tom de voz daquela mulher. Sabe aquilo que marca você, a tua memória emocional? É interessante esse negócio de memória emocional. Você sabe que até hoje eu vejo um filme que tem um lixão, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana. Verdade. Se eu passar numa rodovia, tem um lixo, os urubus voando lá, o carro com ar-condicionado, vidro levantado, o cheiro do lixo de Aquidauana vem na minha memória. Ativa a sua memória emocional. Quando eu falo daquela mulher, eu vejo a mulher na minha frente. Todos os detalhes daquela mulher. Quando aquela mulher virou, que me viu com o resto de sorvete escorrendo pela casca, e ela passou a mão nela mesma, e tinha sorvete no traseiro. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu naquela praça. Aquela mulher começou a gritar. Ela berrava em plenos pulmões. Só podia ser você, uma coisinha sem educação, fazer isso. Só podia ser filha de ninguém. Gente, como você não tinha que andar no meio do público, você não tem nenhum pingo de respeito por ninguém. Queridos, em qualquer lugar do mundo, quando uma pessoa começa a gritar, junta a gente. A gente fala, lá no Rio de Janeiro, foi um barraco. Foi um barraco na praça. A mulher começou a gritar e começou a parar a gente para ver por que a mulher estava gritando. E aí ela viu que tinha público, eu acho que ela se empolgou, ela falava, e nem adianta eu tirar essa roupa aqui amanhã e levar para sua mãe lavar, porque sua mãe é uma drogada em cima de uma cama, sua mãe não lava nem a roupa dela. E você não tem pai, por isso que você não tem educação. Seu pai gosta de estar no meio das pernas das prostitutas. E aquela mulher ali, não sei quanto tempo, 5 minutos, 10 minutos, sei lá, para mim parecia uma eternidade. Aquela mulher gritou toda a infâmia que era a minha vida, dentro de um lugar público, no meio de uma praça, e todo mundo escutando, todo mundo rodeando aquela mulher. E eu fiquei em pânico com aquilo, porque eu sabia que a vida era uma desgraça. Eu sabia de tudo isso. Mas eu não queria que as pessoas soubessem. Eu não queria que esse negócio fosse público. E uma criança de 12 anos já pode avaliar o efeito disso em público. E eu corri, consegui escapar, peguei meu irmão pela mão, consegui escapar, chegar em casa, entrei no quarto. Entrei berrando no quarto da minha mãe, falei, sabe o que acabou de acontecer comigo? Sabe o que acabou de acontecer com nós dois? Nós fomos humilhados em praça pública. Nós ouvimos isso em praça pública. Você é uma drogada, você não cuida dos seus filhos. O seu marido não tem um pingo de respeito por ninguém, só vive no meio das prostitutas. E mãe, sabe o que é pior? O pior é que tudo isso é verdade. Nada disso é mentira. E eu disse para minha mãe, olha, a partir de hoje eu não boto o pé fora de casa, porque a hora que eu botar o pé fora de casa vai ter alguém que estava naquela praça. E vai olhar para mim, eu não vou suportar mais ninguém me humilhar no meio da rua. E eu fiquei 2 anos, querido, dos 12 aos 14 anos, escondida dentro de uma casa. Eu falo que o nome disso é depressão, sabia? Você não quer viver, você não quer encontrar ninguém. Você não tem vontade de falar com ninguém. Você perde o gosto para comer, para tomar banho. Parece que a vida perde o colorido. Você olha e não vê luz no fim do túnel, você não vê saída. Você pensa que um adolescente não pode ter depressão? Pode ter sim. E eu fiquei 2 anos, dos 12 aos 14. Eu falei, não vou estudar mais, minha mãe não moveu uma palha. Eu já tinha ouvido a vida inteira que eu não ia dar para nada mesmo, eu era burra, já tinha reprovado 2 anos. O que eu vou fazer na escola? Acabou para mim. Sem família, sem perspectiva de estudar, sem dignidade, o que você acha que resta para um adolescente? O que você acha que resta? Um dia eu estava com 14 anos. Meu pai chegou do banco. Casa pequena, sem forro, você escuta tudo. E ele disse algo diferente, porque invariavelmente, quando ele ia embora com a mulher, ele punha a mala em cima da cama e dizia, vou embora, vou viver com a mulher que eu amo, porque eu encontrei uma mulher que eu amo. E a minha mãe invariavelmente respondia, que bom que você encontrou uma mulher que você ama, porque o homem que eu amo está morto. E naquele dia eu escutei outra coisa. Meu pai fala para minha mãe dentro do quarto assim, nós vamos embora.
eu ganhei uma concorrência, vou ser gerente do Banco do Brasil em Guiar-Lopes da Laguna. E eu tenho que levar minha família. É a exigência do banco, a família junto. Quando eu escutei aquela palavra, nós vamos embora, gente, aquilo foi uma luz no fim do túnel para mim. Minha cabeça, zoom, começou a funcionar. Nós vamos embora? Quer dizer que agora a família vai junto, ele vai levar todo mundo? E você começa a fantasiar. Você pensa assim, quem sabe? Lá naquele lugar, ela não vai usar mais drogas. Quem sabe naquele lugar não tem prostíbulo? Quem sabe naquele lugar não tem ninguém da praça de Aquidauana que vai saber a humilhação que você passou? Com certeza naquele lugar não tem aquela farmácia nojenta. Você começa a viajar. Você sabe como que você cura uma depressão reativa? Você pode ter depressão do corpo, da alma e do espírito. A depressão do corpo é uma deficiência hormonal, precisa de tratamento, precisa de remédio. Você não pode espiritualizar o que é natural. Deficiência hormonal é natural. Mas se não é natural, se não é hormônio, pode ser da alma. Pode ser uma reação a uma dor, a um estresse, a problemas exagerados. Servo de Deus tem depressão? Tem. Elias teve depressão, entrou embaixo de um zimbro e pediu a morte. A morte é o desejo de morrer, é o último estágio da depressão. Eu quis morrer várias vezes. Como que a depressão de Elias foi curada? O dia que ele se encontra com Deus, que ele achava que estava só, que não tinha perspectiva nenhuma, Deus falou para ele, não, tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Você não está só, Elias, tem gente com você. Mas melhor do que isso, sabe o que Deus disse para ele? Você ainda vai ungir Azael, rei da Síria. E ainda vai ungir Jeú, rei de Israel. E ainda vai constituir um profeta no seu lugar. Sabe o que isso significou para Elias? Sabe aonde Elias ficou escondido na casa de uma viúva pobre, anos e anos e anos, na Síria? Humilhado, envergonhado, um pedinte. Agora esse cara vai ungir o rei da Síria? Esse negócio é bom, hein, pastor? Esse cara vai ser tão importante, ele vai ungir o rei da Síria. Ele teve que fugir, porque a mulher de Acabe, Jezabel, queria matar. O rei de Israel queria matar. Agora Deus fala para ele, você vai ungir o rei de Israel. Olha, a unção de um rei era um negócio sério. Deus começou a dar perspectiva futura. Sabe como que você cura a depressão? Deixando para trás as coisas que para trás ficaram. E prossegue para o alvo que está proposto. Olha para o novo. Olha para o que Deus pode fazer na sua vida e não pelo que você perdeu. E naquele dia aconteceu isso comigo. Eu falei, gente, eu vou sair do quarto. Vai ter vida nova, cidade nova. E fomos para Guiar-Lopes da Laguna. Não mudou nada. Minha mãe achou outro farmacêutico, outro centro espírita. Meu pai se reuniu com outros homens promíscuos. Sabe o que eles fizeram? Alugaram uma chácara. Final de semana mandavam um carro buscar as prostitutas em Aquidauana para fazer o bacanal em Guiar-Lopes da Laguna no final de semana. Mas eu mudei. Eu falei, quer saber? Eles decidiram isso, eles querem isso. Eles querem morrer desse jeito? Escolha deles. Mas eu vou mudar. Eu vou estudar. Aqui ninguém me conhece. Aqui não tem aquela escola onde eu fui chamada de burra tantas vezes. Eu vou inventar que eu perdi 2 anos aí, agora mais 2, porque eu fiquei depressiva, era 4 anos de atraso. Eu vou inventar que eu fiquei doente, não pude estudar, vou voltar para a escola. E comecei a fazer amigos. Chegamos em Guiar-Lopes da Laguna em setembro, outubro, e eu já tinha feito amizade com algumas pessoas, algumas meninas. Eu nunca tive amigos em Aquidauana. Eu tinha medo das pessoas saberem o que acontecia na minha casa. Agora eu já não tinha mais tanto medo e achava que ia ser um segredo, ia ficar guardadinho o segredo da minha família. Ninguém ia saber o que acontecia em casa. Natal, vésperas de Natal, uma menina fala assim para mim, vai ter festa na tua casa? E eu mentia muito para fantasiar e mascarar a minha realidade. Eu dizia, este ano não vai ter. Nunca teve.
Eu disse, esse ano não vai ter, a gente acabou de mudar, nossa família ficou toda para trás. Nunca teve família também. Ela disse, então você passa o Natal comigo. Minha mãe te leva, minha mãe vai lá pedir para sua mãe, e eu fazia o jogo direitinho. Então fala para sua mãe pedir para minha mãe. Minha mãe nunca sabia onde eu andava, não via, não acordava, não sabia nada. Mas eu menti que precisava pedir, menti que precisava ir buscar. E na noite de Natal, 24 de dezembro, lá fui eu para a casa dessa moça. A mãe veio buscar a mim e ao meu irmão. Primeiros 40 minutos, 30 minutos, foi só deslumbramento. Eu nunca tinha visto uma festa de Natal. Eu nunca tinha visto uma mesa arrumada no Natal. Nunca tinha visto afago de família presente, nada disso. Não tinha televisão, queridos, naquele tempo. Eu não tinha cinema. Eu tinha uma dura realidade só. Então, quando eu vi aquela cena de família, eu fiquei deslumbrada. Mas foi assim, meia hora de deslumbramento e, de repente, começou a murchar. Como eu era muito madura, pela infância saqueada, pelo abuso sexual, pela humilhação, eu raciocinava muito rápido. E eu comecei a pensar, essa não é a minha realidade, isso não é o meu mundo. Isso não é verdade. Eu não tenho que estar aqui, esse lugar é mentira para mim. Meu lugar é lá em casa, minha mãe drogada em cima de uma cama, sem festa, sem família, sem nada. E eu cheguei para o meu irmão e eu falei, eu vou embora. Não estou me sentindo bem. O que você tem? Falei, estou com dor de cabeça. E ele disse para mim, você quer ir? Vai, mas eu não vou ficar. Ficou na festa. Eu sempre protegi ele, não sabia metade das coisas. E eu fui, saí caminhando, cidade pequena, de interior, casinha coladinha uma com a outra, todo mundo na rua, noite de Natal. E eu olhava para o lado direito, famílias, para o lado esquerdo, família, para o lado direito, família, para o lado esquerdo, família. E eu comecei a chorar. Começou a escorrer lágrima. Eu era durona para chorar. Desde a história do abuso sexual, eu me tornei uma pessoa dura demais. Mas eu comecei a chorar, corri, apressei o passo, cheguei em casa. Quando eu botei o pé na sala, eu estava com a chave da casa, eu escutei voz de homem e de mulher em casa. E meu coração saltou de alegria. Eu falei, meu pai está em casa. É o primeiro Natal que meu pai e minha mãe estão juntos. Que bom que eu voltei. Corri para o quarto deles. Minha mãe estava dormindo, roncando. Ela roncava demais. Com o uso da droga, ela foi ficando gorda. Ela estava dormindo, ela não se moveu. Eu entrei no quarto, beijei a testa dela, passei a mão no rosto dela. Ela nem se mexeu. Parece que nesses períodos de Natal, de Ano Novo, quem usa droga usa mais ainda. Quando eu beijei minha mãe, que eu caí na real, que a minha mãe estava sozinha, que não tinha ninguém conversando com ela, eu falei, ué, quem que está conversando aqui em casa? Voltei para a sala. Quando eu voltei para a sala, eu vi a fresta de luz no meu quarto acesa. E aí eu escutei as vozes dentro do meu quarto. Lógico, identifiquei a voz do meu pai e de uma mulher. Queridos, eu não precisava abrir aquela porta para saber o que estava acontecendo. Eu não precisava ver para saber que tinha uma prostituta ali dentro. Eu sempre soube tudo que meu pai fez. Sempre soube. Ele falava. Chegou num ponto de depravação que quando ele bebia, ele falava o que ele fazia. E eu tinha certeza que a hora que eu batesse a mão naquela maçaneta, ia ter uma mulher ali dentro junto com meu pai. E eu bati a mão na maçaneta. Quando eles me viram, eles levaram um susto. Meu pai estava certo que eu estava na tal festa. Estava certo que a minha mãe drogada do jeito que estava, não ia ver nada que ia acontecer em casa. E eu disse, eu vou te matar, seu desgraçado. Corri para a cozinha, peguei a maior faca que tinha na cozinha. Nesse meio de tempo, a moça se enrolou num lençol, saiu correndo. Meu pai conseguiu vestir a cueca e já estava no meio da sala. Quando eu voltei com aquela faca, eu comecei a agredir meu pai. Ele alto, forte, pegou no meu braço, na mão que estava a faca, e não deixava essa faca se aproximar dele. Mas eu queria que ela pegasse em qualquer lugar. Ou furasse o olho, ou furasse a testa, ou furasse o peito, ou furasse o pescoço. Em algum lugar eu queria ferir o meu pai. E ao mesmo tempo que eu dava os golpes com a faca, eu berrava. E eu comecei a vomitar na sala.
toda a podridão da nossa vida. Você é um infame, você é um desgraçado, você não respeita sua casa, você não respeita sua família, você não respeita ninguém. Eu pensei que nessa cidade você ia ter honra, ia ter dignidade. E eu comecei a dizer, você não sabe o que aconteceu na vida da tua família e você continua despreocupado com isso. Você não está preocupado com a reputação de ninguém. Você não sabe que eu fui abusada sexualmente um dia, pois eu fui, um desgraçado fez isso comigo. E sabe que ele me disse que eu não tinha pai e eu não tenho mesmo. E eu comecei a berrar na sala e eu comecei a falar coisas que eu nunca tinha falado, porque o abuso eu não tinha falado para ninguém, só para minha mãe. E eu comecei a berrar, minha mãe acordou, veio para a sala, os vizinhos vieram para minha casa. Qualquer lugar do mundo, se tem um grito dentro de uma casa, vou te matar, e o outro grita, não mata e vou te matar, vai aparecer gente para ver o que está acontecendo. Eu não sei, eu acho que eu fiquei endemoniada, igreja. Eu não sei quanto tempo eu fiquei berrando naquela casa. Eu só sei que quando eu dei por mim, a sala estava lotada de gente. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e vi todo mundo na minha casa. A vizinhança inteira na minha casa. Ninguém tinha coragem de chegar perto por causa da faca. E eu também não ouvia ninguém. Eu só ouvia o meu coração. Quando eu vi aquele monte de gente em casa, meu Deus, eu caí em mim. Eu pensei, o que eu acabei de fazer? Lá em Aquidauana foi aquela mulher louca gritando comigo na praça, me afrontando, arrebentando comigo. E aqui eu mesma estou fazendo isso comigo. Ninguém nessa cidade precisava saber do abuso daquela farmácia. Ninguém nessa cidade precisava saber da humilhação, das fotografias das prostitutas. E agora todo mundo sabe. Eu mesmo abri a boca e eu mesmo fiz a sujeira da exposição pública da minha família aqui. Quando eu percebi isso que eu tinha feito, esse escândalo que eu tinha feito, eu saí da sala, larguei a faca, corri para o quarto, peguei uma gilete que eu tinha na gaveta e cortei os 2 pulsos. Eu queria morrer, não tinha mais sentido viver. Aquela mulher que sentiu falta na festa, responsável por uma adolescente que ela levou, foi bater lá em casa. Aquela mulher chegou na hora que as coisas estavam acontecendo. Foi a pessoa que entrou no quarto, que me socorreu, que resolveu a questão dos pulsos rompidos. Queridos, eu não sei dizer para você até hoje o que aconteceu depois que costurou meus pulsos. Não sei se meu pai e minha mãe sentaram para conversar. Não sei se meu irmão lá na festa ficou sabendo. Ele tinha 10 anos, eu tinha 14. Não sei se os vizinhos conseguiram voltar para ter festa de Natal. Eu só sei que eu passei o resto da noite sentada numa cama, fazendo planos de vingança. E os planos eram assim, eu não consegui morrer com 9 no dia do abuso, eu também não consegui morrer hoje cortando os pulsos, ok, é para viver, então vamos viver. E eu vou ser uma vagabunda, eu vou me tornar uma prostituta. Eu vou me entregar para tantos homens que me quiserem nessa cidade. E depois que eu me tornar uma perdida, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer para ele, pai, o senhor não gosta de prostitutas? Não é isso que o senhor gosta? Pois está aqui uma prostituta, sua filha, pode gostar de mim. Hoje, queridos, cuidando de vidas, eu sei que isso era um grito de socorro. Eu sei porque muitas meninas que eu cuido, que não tiveram pais, que foram maltratadas pelos pais, elas se entregam para todos os homens que aparecem, porque elas, na verdade, estão procurando um abraço de pai, sabia? Elas estão procurando um afeto paterno, que elas não tiveram na época própria. E eu comecei a fazer planos, o que eu ia fazer, como eu ia fazer para iniciar a vida de prostituição. 4 dias, do dia 24 ao dia 28 de dezembro eu planejei. Dia 28 de dezembro, eu fui para República é uma casa comunitária de funcionários do Banco do Brasil. Porque eu queria envergonhar meu pai, começando pelos funcionários do banco, que ele era gerente.
Eu ia contar para ele, eu sou uma prostituta, meu pai. E sabe onde eu comecei? Com seus funcionários. Planejei sair dali para ponto de táxi. Planejei sair dali para lugar de construção, onde tinha muita gente, muito homem. E naquele lugar deveria haver um grupo de uns 4, 5 rapazes. Mas como era entre Natal e Ano Novo, eu acho que o pessoal foi passar com a família, tinha um rapaz lá. E eu bêbada, dia 28 de dezembro, que passou agora, fez 50 anos o que eu estou te contando. Eu tinha 14 anos e eu fiz 65 em fevereiro. Então, dezembro fez 50 anos. Eu entrei naquele lugar, bêbada, disposta a me entregar para aquele homem. Era para muitos, mas só tinha um, eu ia começar com aquele. E quando aquele homem acordou, ele estava dormindo a hora que eu cheguei. Quando aquele homem acordou, que ele percebeu o que tinha acontecido, aquele homem levou um susto. A primeira reação foi assustar uma menina dentro daquele quarto. E aquele moço sabia o que tinha acontecido. A cidade inteira sabia. Guia Lopes da Laguna era uma cidade de 4.000 habitantes. Um escândalo. Na noite de Natal, a cidade inteira não falava de outra coisa. Ele sabia o que tinha acontecido, ele sabia o que tinha no meu coração, ele sabia. E aquele homem era cristão, era filho de Deus de verdade. E aquele homem que podia ser o meu primeiro cliente de prostituição, foi a pessoa que começou a falar de Jesus para mim. Ele foi paciente, ele foi tolerante, eu era blasfema, eu não conhecia Deus e eu falava mal de Deus. Eu tinha raiva de Deus. Aquele homem foi paciente, aquele homem foi bondoso, aquele homem começou a ver em mim uma pessoa perdida, precisando de salvação. E encurtando a história, aquele homem fez eu voltar para casa, tomar um banho, vai para casa, toma um banho, fica quieto na sua casa. E sabe o que me impressionou naquele homem? Um dia eu era uma menina de 9 anos, e um homem que eu confiava, que eu conhecia, fez o que quis comigo. Agora eu era uma menina de 14 anos, me ofereço para um rapaz que podia simplesmente dizer, ok, eu quero. E esse moço começa a olhar para mim com misericórdia. Começa a oferecer vida de Deus para mim. Hoje eu sei que foi isso que me prendeu. Eu falei, esse homem tem alguma coisa diferente. Eu falava bobagem, falava do meu pai, ele não ofendia meu pai. Ele falava de perdão. Eu falava com o lado da minha mãe, ele falava com misericórdia. Encurtando a história, em 2, 3 meses eu estava entregando a minha vida para Jesus. Encurtando a história, eu estava namorando esse moço daí 6, 7 meses. Encurtando a história, esse moço é o pastor Otto, é o meu marido. Queridos, eu comecei a ouvir de outra autoridade, de um homem, de Deus, na minha casa, tudo que era certo. Maridos, escute o que eu vou dizer para vocês. A autoridade de vocês sobre a esposa de vocês, ela produz vida ou morte, sabia? Um dia Jacó, irado com Labão, porque a Labão o acusou de ter furtado os ídolos do lar, abriu a boca e disse, morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão. E quem estava era Raquel, sua esposa. E ela morreu. É a primeira morte prematura do Velho Testamento. Um dia um homem em Fort Myers, na Flórida, estava com a mulher no UTI. Ela estava com eclâmpsia, ela tinha ganhado neném e estava morte. E ele me telefona para o Brasil, pastora, ora pela minha esposa. E quando ele falou aquilo, na hora me veio à memória a história de Jacó e Raquel. E eu falei para ele, olha, Jacó falou morra e Raquel morreu. Você entra na UTI e fala viva, eu te chamo a vida. Nós temos um filho para criar, levanta. E a mulher levantou na UTI lá em Fort Myers. E o Otto começou a falar para mim o que eu nunca tinha escutado. O Otto começou a dizer para mim, você não é burra, Tânia, você é inteligente. Você é inteligente, por que você não volta a estudar?
Agora já passou. Perdi 4 anos. Não tem mais idade para estudar. Casamos em dezembro. Não, casamos em julho. Em dezembro do outro ano nasceu nossa filha. Em março começaram as aulas. Nossa filhinha tinha 3 meses. Ele foi lá, fez a matrícula e falou, vai estudar. Aí eu ia para o ginásio, aquela escola assim, bem simples, antiga, janelões. A neném chorava, porque ela sentia minha falta, só eu e ela em casa o dia todo. Ele ia para a rua com ela, saía do banco cansado, ia para a rua para ela me ver dentro da sala de aula e parar de chorar. Aí eu chegava em casa e dizia, Otto, não é justo, você está cansado, você precisa descansar, larga muito esse negócio de estudar. Ele dizia, ela vai acostumar, ela vai crescer. E cresceu e acostumou. E eu terminei o ginásio. Eu não tinha nem o ginásio, igreja. Aí, quando eu terminei o ginásio, numa cidade próxima, não na mesma cidade, de um curso normal. Queridos, o sonho da minha vida era ser professora, porque eu falava, gente, eu fui tão maltratada numa escola. Eu dizia, professora tem que entender que um aluno problema não é um aluno problema, é um aluno que tem problema. Criança ferida é criança problema na escola. E aí tem o curso normal e ele falou para mim, por que você não faz normal? Eu disse, Otto, não dá, agora não dá mais. Já tenho uma filha, estou grávida do 2º filho, barriguda. Ele falou para mim, leva a barriga junto, vai estudar. E eu fiz normal. Pronto, gente, a menina do lixo de Aquidauana, professora, cuidando de criança, apaixonada por criança. 8 anos eu dei aula. O Otto já estava como subgerente do Banco do Brasil, na cidade do norte de Mato Grosso, chamada Pochorel. Um dia ele chega do banco em casa, ele fala, Tânia, nós vamos embora. É? Para onde? Para o Rio de Janeiro. E aí, o que nós vamos fazer lá? Ele falou, você vai estudar. E eu tinha sonho mesmo. O Otto não me contou, mas ele caiu 2 níveis na carreira dele para poder pegar uma vaga no Rio de Janeiro. Sair de uma cidade ruim de Mato Grosso para uma boa. Ele teve que renunciar a alguma coisa. Ele andou para trás na carreira dele para me levar para o Rio. Eu só soube disso depois. E lá no Rio eu comecei a procurar emprego, eu precisava estudar. E para estudar eu precisava pagar uma universidade. E outra coisa, meu pai foi embora e voltou, um dia foi e não voltou mais. Largou minha mãe no pior momento da vida dela. Meu irmão tinha começado a usar drogas, enlouqueceu. Usou LSD, ficou pirado 5 anos internado no hospício. E eu precisava trabalhar. E eu comecei a procurar emprego nas escolas. Bate em porta de escola, bate em porta de escola. Primeira pergunta, qual é a sua formação? Magistério. E depois? Não, não tem depois, só tem magistério. Mas você não tem universidade? Não, não tenho não. Minha filha, não vai dar. E vai para outro lugar, tem universidade, não tem, não vai dar. E vai para um dia uma mulher falou, só vai dar para ser faxineira da escola. Mas como? Eu dei aula 8 anos, eu tenho experiência de 8 anos. Experiência de 8 anos não dá para nada. A mulher falou, aonde que você tem experiência? Eu falei, em Pochorel, em Guia-Lopes da Laguna. Ela falou, onde é isso? Pochorel, Rio de Janeiro? O que serve experiência de Pochorel e Guia-Lopes da Laguna? Aí eu entendi, não vai adiantar nada a minha experiência. Eu preciso estudar, mas para eu estudar eu preciso trabalhar. E se eu não posso trabalhar dando aula, vou ter que trabalhar em outro lugar. Aí comprava o Jornal do Brasil, sábado, domingo, pegava os classificados, marcava todos, dura. Nós saímos de um lugar onde o aluguel era baratinho para um lugar onde o aluguel era caríssimo. Minha mãe precisando de dinheiro, eu desempregada, e já com filhos grandes. Eu tenho que trabalhar, trabalhei a vida toda, eu tenho que trabalhar. E aí eu saía procurando emprego no centro do Rio de Janeiro. O dinheiro era o dinheiro para comprar 2 pastéis e um caldo de cana. Pagar passagem de ônibus, 2 pastéis e um caldo de cana, e rodava segunda-feira o dia inteirinho procurando emprego. Mesma coisa, qual é a sua formação profissional? Ensino médio normal, minha filha normal não dá para nada. E eu já estava esgotada, nós chegamos no Rio em março, já era maio, já estava começando abril e não aparecia trabalho. Aí um dia eu abro o Jornal do Brasil, na página do meio, o edital de 2 páginas do concurso público Banco Central do Brasil. Eu falei, vou fazer esse negócio.
Porque pelo menos concurso não tem esse negócio de que vocês têm experiência, o que você não tem. Nível médio, curso normal, nível médio vai dar para mim. Não conheci o Rio de Janeiro. Um primo da família do meu pai morava no Rio de Janeiro. Eu comecei a aproximar da família. Eu disse para ele: Augusto, me leva no endereço tal para fazer a inscrição do concurso. Eu pago sua gasolina, tudo bem. Me pegou em Madureira, onde eu morava. Lá fomos para fazer a inscrição do concurso. No caminho, ele fala: vai ter concurso para o magistério? Eu falei: não, não é para o magistério que eu vou fazer. Para quê? Falei: para o Banco Central do Brasil. Ele quase bateu o carro. Ele falou: você enlouqueceu. Você enlouqueceu, Tânia. Ué, por que eu enlouqueci? Banco Central do Brasil? Tânia, você tem noção do que é Banco Central? Todo mundo que trabalha em tudo que é banco quer trabalhar no Banco Central, até quem trabalha no Banco do Brasil. Esse concurso é dificílimo, Tânia. Fora o povo que está desempregado. Tânia, isso não é para você, não. Você tem normal, cai na real. Eu falei para ele: Augusto, se Deus quiser, eu passo. E eu passei. Passei. Querido, você não tem noção o que era para mim do lixo de Aquidauana para o Banco Central. Primeiro dia que vai trabalhar naquele lugar chique, aquele prédio todo transparente de vidro, tarará, tarará. Quando eu começo a trabalhar no Banco Central, comecei em julho. Eu cheguei no Rio de Janeiro em março, o concurso já foi maio, abril, março, abril, maio, concurso em julho. Eu estava trabalhando, eu descobri que a melhor carreira no Banco Central era de advogado. Porque o advogado fazia plantão de 4 horas só. E podia fazer tarefa em casa. Serviço intelectual, qualquer lugar ele podia fazer. Eu falei: gente, é tudo que eu quero. Eu vou poder cuidar dos meus filhos. A minha experiência dramática de vida fez eu ter um propósito no meu coração de ser diferente. Queridos, é uma mentira do diabo que você tem que repetir o erro que fizeram com você. É uma mentira do diabo que você não pode dar o que não recebeu. Você pode dar, sim. Você pode fazer diferente, sim. Você pode se determinar a fazer tudo diferente. E eu falei: vou cuidar dos meus filhos, vou ser uma mãezona. E quando eu vi que, como advogada do banco, eu podia trabalhar só 4 horas, eu disse: é o que eu quero no Banco Central. Não quero mais dar aula, eu quero ser advogada do banco. Agora, tem um pequeno detalhe: para ser advogado do banco tem que fazer direito. Esquece de pedagogia. Final desse ano mesmo que eu entrei para o banco, fiz inscrição para o vestibular, fiz uma opção, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque ficava no meio do caminho, entre a minha casa e o trabalho. Eu disse: essa que vai dar para mim. Eu acordo cedo, vou para a universidade, da universidade vou para o trabalho, não vou estudar de noite, porque eu não vou deixar os filhos jogar dia e noite. E quando eu liguei para o Augusto, meu primo, ele era advogado, falei: Augusto, eu tenho uma novidade para você. Eu vou fazer vestibular. Ele falou: eu pensei em você, vai ter vestibular. Vai fazer pedagogia? Eu falei: não, vou fazer direito. Aí ele tinha estudado numa universidade particular boa no Rio de Janeiro, a Gama Filho. Ele disse: vai fazer para a Gama Filho? Eu falei: não, vou fazer para a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele falou: agora você enlouqueceu. Agora você enlouqueceu, Tânia. Tânia, você não sabe o que é o UERJ. O UERJ é a nata da universidade no Rio de Janeiro. Só tem gente, filho de desembargador, de médico, de não sei o quê, que estudou nas melhores escolas do Rio de Janeiro. A gente que desde a pré-escola é top de linha a escola que estuda. Não é para você não, Tânia. Cai na real, você fez normal em Jardim. Ele falou: você quer ver? Dá uma volta lá na UERJ para você ver os carrões que tem no estacionamento. É tudo filhinho de papai. De manhã, então, é tudo filhinho de papai. Eu já estava bem curada. Eu falei: eu também sou filhinha de papai, papai do céu. E se ele quiser, eu vou passar. E eu passei. Passei. Queridos, não foi fácil. Não foi fácil. Foram 5 anos de muito estresse. Saindo de casa com marmita na bolsa, porque entre a faculdade e o trabalho não dava tempo de almoçar. Ia almoçar 2h30 da tarde, na hora do lanche do banco. Aprendi que tem comida que estraga na marmita, que não dá para você levar no calor do Rio de Janeiro. Ia de chinelo, chegava lá, trocava de sapato para trabalhar mais arrumada, não tinha dinheiro para os livros, ia para as bibliotecas públicas, estudava nas madrugadas, estudava no transporte. Foram 5 anos duro, mas eu terminei direito.
Não é automático. Você termina a faculdade de Direito e vira advogado do banco. Tem concurso para advogado do banco. 8 meses depois teve. Agora tinha 3 vagas. No Rio, São Paulo e Brasília. Centenas de candidatos. Quem passar em primeiro lugar vai escolher o Rio de Janeiro. Todo mundo quer ir para o Rio de Janeiro. E eu não vou poder escolher outro lugar. Ou eu passo em primeiro ou não me serve. Porque o Otto um dia já caiu na carreira dele por minha causa. Agora eu vou tirar o Otto do banco onde ele é gerente. O Otto era gerente numa das maiores agências do Rio de Janeiro. Deus já tinha restituído para ele a honra de onde ele estava. Eu disse, só me serve se eu passar em primeiro lugar. Deus me ajuda. E estudei e passei em primeiro lugar no concurso. Pronto, advogada do banco, a minhoca de Aquidauana é advogada do Banco Central do Brasil. Gente, vocês não têm noção o que é isso. Vocês não têm noção. E eu estava agora como assessora de uma diretoria do Banco Central. Chique do último mesmo negócio. Um dia teve um congresso de bancos no Rio de Janeiro, vem uma juíza do Nordeste, crente, para fazer a palestra, e eu estava lá representando o Banco Central. E eu me liguei naquela mulher, peguei aquela mulher, levei para casa no fim de semana, ela ia voltar para Recife no mesmo dia, eu não deixei, fiz trocar passagem. Passou o final de semana conosco no Rio, conversamos muito, eu fiquei impressionada de ver uma juíza crente, julgando com temor de Deus. E aquela mulher foi embora para Recife, 3 meses depois, chega um envelope pardo na minha mesa, edital do concurso público para juiz federal no Rio de Janeiro. E só um cartãozinho dela assim, por que não tentar? Ela botou interrogação. Quando eu abri, que eu vi aquele cartão, eu fechei ligeiro aquele negócio. Olhei para um lado, olhei para o outro, aquela sala chique, cheia de advogados. Falei, eu não vou contar para ninguém que tem alguém me desafiando para fazer concurso para juíza, né? Levei aquele envelope para casa, cheguei e falei para o Otto, imagina, doutora Conceição, me manda o edital do concurso público para juiz, nessa altura do campeonato, vê lá se eu tenho idade para isso. É um desafio um concurso para juiz, tem gente que está fazendo há 12 anos e não passa, tem gente que está fazendo há 15 anos e não passa. Isso aí é para quem advogou, eu nunca advoguei, gente, eu entrei num tribunal para fazer concurso, inscrição do concurso para juíza, foi a primeira vez que eu entrei num tribunal. Eu fazia advocacia consultiva com uma assessoria de uma diretoria. Como que alguém que nunca advogou pode ser juiz? E eu falei para o Otto, isso não é para mim. Falei meia dúzia de palavras, aí o Otto quieto, com esse jeito dele, assim. Aí ele olhou para mim, ele falou, e por que não tentar? E eu tentei e passei, igreja. Eu passei. Queridos, a primeira vez que eu entrei naquela avenida, onde eu andava a pé até doer o calcanhar, com dinheiro para comer 2 pastéis e um caldo de cana. Primeira vez que eu entrei naquela avenida no meu carro, para ir para o tribunal. O Espírito de Deus começou a falar comigo. O Senhor falou comigo, filha, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são melhores do que os seus. Querido, se aparecesse um anjo de Deus no lixo de Aquidauana e falasse para aquela menina abusada, envergonhada, humilhada, suja, rejeitada, falasse, olha menina, o Senhor vai te tirar desse lugar. O Senhor vai mandar um filho dele para falar do amor dele para você. Você vai ter família. Você vai ter família de verdade. O Senhor vai te levar para uma cidade grande que você nunca imaginou que ia pisar lá. Você vai estudar. Menina, você vai ser juíza. Agora, melhor do que ser juíza, sabe o que vai acontecer com você? Esse Deus que vai tirar você do lixo, Ele vai colocar você para cuidar de pessoas.
Ele vai levar você para falar do amor dele nas nações. Eu ia olhar para aquele anjo, ia dizer: anjo, você está enganado, isso não pode acontecer. Você está falando para a menina errada no endereço errado, porque não é para mim isso. Mas, queridos, escute o que eu vou dizer para vocês. Não tem impossível para Deus. Não tem desgraça que esteja acontecendo na sua vida, na sua família, que não possa haver uma intervenção de Deus. Não tem nada que Deus não possa fazer. E eu quero dizer para você que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Eu quero contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Quando eu fiz concurso para juíza, eu já era avó. A minha neta, que hoje tem 25 anos, já tinha nascido. No dia da minha prova oral, ela estava correndo pelo salão do tribunal com 1 ano e meio. E a minha filha grávida do 2º filho. Os sonhos que Deus tem para você, queridos, e os sonhos que você tem no seu coração, que um dia você matou, você precisa desenterrar, ressuscitar esses sonhos. Porque Deus é o Deus da restituição, Deus é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Eu comecei dizendo: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Mudar a vossa sorte. Você sabe o que eu falo, o que Deus fez comigo? Eu não sei se você sabe o que é uma pérola. Você sabe o que é uma pérola? A ostra é um molusco, é um animal. Ela não é um mineral como muita gente pensa. É uma parte desse molusco, uma membrana é machucada no fundo do mar. É machucada por um graveto, é machucada por um grão de areia, é machucada por um ouriço do mar. E cria uma ferida. A ostra ferida, ela tem 2 atitudes. Ela escolhe tomar a atitude. Ou ela se fecha porque a dor é profunda e ela se tranca. E quando ela se fecha, ferida, sabe o que acontece? Ela apodrece e morre. Essas ostras que você vê por aí, pelas beiras de praia, são ostras que morreram feridas. Agora, se ela fica aberta, sabe o que acontece? O iodo do mar e o sal do mar, que vem com o movimento das ondas, vai formando uma cicatriz naquele lugar. E essa cicatriz é a pérola. Você sabe então o que é uma pérola? É uma ostra ferida que se deixou curar. Eu sei que nesse lugar tem muita gente que tem histórias talvez pior do que a minha. Eu sei que tem muita gente nesse lugar que tem história de abuso, de abandono. História de pais que não foram responsáveis. A minha proposta para você é: deixa Deus curar isso. Eu tenho todos os ingredientes para ter me tornado uma pessoa amarga, infeliz, doente, dependente de terapia. Mas sabe o que eu sou? Um instrumento na mão de Deus para curar pessoas. Sabe por quê? Porque eu deixei Deus me curar. Porque eu deixei Deus me tratar, queridos. Eu vou convidar o grupo de louvor para vir cantar de novo, Ressuscita-me. É possível isso? É. Enquanto nós vamos cantar isso, eu quero que você coloque na mão de Deus todas as suas feridas, todas as suas dores. Eu quero que você permita que Deus toque no teu coração. E eu também quero que você deixe Deus ressuscitar o teu sonho. Tem gente aqui que faz tempo que não fala mais do sonho que tem. E, queridos, não há limite para Deus. Escute o que eu vou dizer para você. Não há limite para Deus. Os pensamentos que Deus tem a seu respeito são mais excelentes do que os pensamentos que você tem a seu respeito. A última coisa que eu podia pensar da minha vida é que eu chegaria onde eu cheguei.
O Otto foi determinante, igreja. Foi um homem usado por Deus na minha vida. O Otto nunca abriu a boca para falar mal dos meus pais. Nunca. Ele foi usado por Deus para me animar, para mostrar o meu valor. Ele era a boca de Deus na minha vida e é até hoje. Deus diz para você hoje, me fazendo boca dele nessa noite: você é precioso, é preciosa. Você é um tesouro nas mãos de Deus. O teu valor excede o valor de todo mundo. Satanás tem dito para muitas pessoas aqui que elas não têm jeito, que elas são burras, que elas não têm valor. Mas Deus diz para você nessa noite que o seu valor é tão grande, é tão grande, é tão grande, como uma joia, que Ele mandou o Filho dele ao inferno por sua causa. E Ele quer te dar o melhor dessa terra, querido. Você precisa acreditar nisso. Nós não vamos cantar só cantando esse cântico. Nós vamos cantar como oração nessa noite. Queridos, não acabou ainda não a minha história. Ela tem muito mais. Deus não faz nada pela metade. Meus pais se converteram. Meu irmão foi restaurado. Meus pais morreram salvos. E juntos. A obra que Deus começa, Ele termina, igreja. Ele termina. Não é impossível para Deus. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que o Deus que nós servimos é esse Deus. É Deus que muda a nossa sorte. Se você quiser, enquanto estivermos cantando, vir aqui à frente ao altar. Vai ser um rebuliço, mas venha. Venha ressuscitar teu sonho. Eu falo: Deus, eu quero chegar até onde o Senhor quer que eu chegue. Eu quero ir onde o Senhor quer que eu vá. Você pensa que acabou para mim? Não acabou não. Tem muita coisa para eu viver ainda. Você vai viver muito ainda. Eu só tenho 65 anos. Só tenho 65. Os sonhos que você tem, eu falei um dia para você. Eu falei olhando no teu olho. Eles vão se tornar realidade, querido. Eles vão se tornar. Você ainda vai dar notícia para mim disso. E se tiver mais alguém que quer vir aqui ao altar falar para Deus do seu sonho, venha. Venha. Nós vamos terminar fazendo isso nessa noite.